Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Depois de pouco mais de um mês sem postar nenhum vídeo, nós estamos novamente aqui para dar sequência a esse propósito que é de Deus. Nós somos apenas cooperadores dele e você também faz parte disso, você que acompanha o canal. Então, você já deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos e segue vendo esse vídeo, que depois da vinheta nós vamos dar sequência àquilo que Deus colocou no nosso coração, de falar sobre a vida pela fé, abordando hoje o aspecto do combate da fé. Então segue vendo e você será abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, combatendo o bom combate da fé. Aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Eu quero dar ênfase à parte do versículo que diz: combata o bom combate da fé. Estando consciente disso ou não, amados, você que é a igreja, você que já fez Jesus Senhor da sua vida, nós temos um combate a travar nessa terra. E diferente do que algumas pessoas pensam, o nosso combate não é contra outras igrejas, nem muito menos temos que combater contra outros pregadores. Nós não temos sequer que combater contra o diabo, porque a palavra já diz para mim e para você que nós somos em todas as coisas mais que vencedores. E lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, diz que Jesus, por meio da sua morte, venceu aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Então, se nós temos um combate e não temos sequer que lutar contra o diabo, que combate é esse? Como Paulo falou aqui, é o combate da fé. Abre-se também a possibilidade de alguém questionar: pastor, se nós não temos que lutar contra o diabo, contra os seus demônios, porque o que é que a Bíblia diz em Efésios 6,12? O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Efésios 6,12 está escrito: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é verdade. Satanás e seus demônios são os nossos inimigos, mas outra coisa que é verdade é que em nenhum momento Satanás vai vir atacar a mim e a você fisicamente, até porque ele é espírito. E quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, está exatamente trazendo para mim e para você essa iluminação de que nós não precisamos nos desgastar tentando combater o diabo no tete a tete, porque ele é um inimigo vencido. E quando a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades, está falando da natureza dessa luta, que é inteiramente espiritual. Então, é sobre isso que eu quero falar de forma breve para você, através desse vídeo, despertar as verdades que você já conhece, que a batalha, o único combate, a única batalha que você temos que travar nessa terra é uma batalha no nível da fé. É uma batalha no nível do funcionamento da fé. Nós não temos que fazer aquilo que Jesus já fez, mas nós temos que nos posicionar em fé para tomar posse de tudo aquilo que Ele já nos deu. Então Judas diz aqui na sua epístola de capítulo único, versículo 3, ele diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar, a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Nós já sabemos, pelo que já falamos, por aquilo que a palavra testifica em nós, que o diabo ele é um inimigo vencido, mas aqui Judas ele deixa muito clara a necessidade de batalharmos pela fé. Da mesma forma que Paulo diz que nós temos o bom combate da fé para militar. Então nós sabemos, amados, que a nossa batalha está no nível da fé. E o que isso quer dizer, pastor, de forma prática? Isso quer dizer que o diabo ele não vai querer simplesmente tocar no seu corpo, ele não vai querer simplesmente tocar as suas finanças, ele não vai querer simplesmente lhe ferir, lhe machucar. Na verdade, o principal alvo do diabo é roubar a minha e a sua fé. Se eu e você, na caminhada, no meio da nossa caminhada cristã, perdermos a consciência da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos e que é o veículo, é o meio pelo qual nós acionamos e fazemos funcionar a nossa vida aqui na terra, a fé é a mão espiritual que faz a gente tomar posse das coisas que Deus nos deu, como diz em Efésios 1:3, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E se nós perdermos isso, automaticamente todas as outras investidas de Satanás vai alcançar a nossa vida: enfermidade, morte, problemas financeiros, porque é por meio da fé que o justo viverá.
Então, como o diabo vai tentar fazer isso? Como nós já dissemos aqui, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, está falando sobre a necessidade que eu e você temos que nos posicionar na pessoa espiritual que nós somos, vivendo por meio da fé que obtivemos como um dom no começo, em Romanos 12:3, mas que depois nós fomos galgando e progredindo e aumentando nela por meio da prática da palavra, como diz em Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Perceba comigo, para sermos mais práticos, que quando o diabo quer comprometer o plano de Deus, o propósito dele para a nossa vida, ele começa a pintar quadros, ele começa a trazer quadros naturais para que a gente tire o foco da fé e comece a colocar o foco nas coisas naturais e consequentemente a gente vai perder, a gente vai cair, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não vivemos por vista. E isso quer dizer que não apenas pelo que se vê, mas pelos sentidos, nós vivemos pela fé. E quando o diabo ele consegue comprometer a visão da fé, os olhos da nossa fé, em função de apresentar quadros naturais, ele consegue também comprometer a nossa ação em Deus, porque o justo viverá pela sua fé, ele vai se mover pela fé, tudo aquilo que eu e você vamos conseguir em Deus é por meio da nossa fé. Então entende isso, o principal alvo do diabo é roubar a mim e a sua fé, e ele tenta fazer isso através de circunstâncias naturais que ele levanta, e aquilo que a Bíblia diz, amados, é verdade e não pode ser comprometido pela experiência de quem quer que seja. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, ele já conquistou esse lugar de autoridade para nós. Lá em Lucas 10:19 diz: eis que eu vos dei a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Essas verdades elas não podem ser comprometidas pela experiência de quem quer que seja, mas o diabo consegue não anular a palavra, mas anular o poder dela na nossa vida, quando ele levanta quadros naturais e a gente entra nesse joguete. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, deixa muito claro o seguinte: a nossa milícia não é natural. Paulo diz de forma mais específica que as armas com as quais lutamos não são naturais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Veja o que a Bíblia diz sobre qual é o nosso posicionamento em relação às ações malignas, em relação a Satanás e seus demônios. Em Tiago 4:7 diz que nós temos que resisti-lo firme na fé. Não diz que nós temos que combatê-lo, não diz que nós temos que desgastar-nos em função dele, diz que nós temos que resisti-los firme na fé. A Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Em Marcos 16:17 diz: estes sinais hão de seguir aqueles que creem, em meu nome falarão em novas línguas, expulsarão demônios. Isso é a verdade bíblica sobre nós e a interação, ou eu posso dizer, a milícia que nós temos em relação a Satanás. Não é uma luta desgastante, não é uma luta corpórea, tete a tete, é uma luta para se posicionar e assumir a posição que nós estamos em Deus, e assim estabelecer a vitória que já foi conquistada para nós. Glória a Deus. Nós estamos particionando essa mensagem sobre o bom combate da fé em duas partes, então vai deixando o seu like aí, se abençoou a sua vida, não deixa de compartilhar, de marcar pessoas aqui, que com certeza Deus vai continuar nos abençoando em nome de Jesus.